Olá, alunos! Hoje daremos início à unidade 2. O tema será a organização dos elementos químicos. Primeiro, vamos entender como tudo começou. Em 1814, ano que o químico sueco ele propôs uma estratégia para identificar os elementos químicos, em que cada elemento químico deveria ser representado maiúscula e a segunda minúscula. Nos exemplos que coloquei, vocês podem perceber que o elemento químico ferro está representado como Fe e o elemento químico hidrogênio está representado pela sua letra inicial H. Vamos agora estudar a fundo a tabela periódica e a sua organização. A função da tabela periódica é organizar os elementos químicos, a fim de facilitar o trabalho dos químicos na identificação das propriedades dos elementos e na comparação deles. O químico russo Dmitri, ele anotou os elementos químicos conhecidos em sua época, que eram apenas 60 elementos. Ele anotou em cartões de papel e os organizou em colunas. Agrupou na mesma coluna os elementos químicos que apresentavam comportamento químico semelhante e organizou os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas numa mesma linha. Em 1914, o cientista inglês Harry, ele estabeleceu a lei periódica que a gente conhece atualmente, que diz que as propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente, na ordem crescente de seu número atômico. Atualmente, a tabela periódica é formada por 118 elementos químicos, organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Como vocês podem perceber na tabela periódica, o primeiro elemento químico é o número atômico igual a 1. Depois temos o segundo elemento químico, que é o lítio, que tem como número atômico igual a 2. E assim sucessivamente. A tabela periódica é formada por linhas e colunas. Cada uma das linhas horizontais recebe o nome de período ou são numerados de 1 a 7. As colunas são chamadas grupos ou famílias, são enumeradas de 1 a 18, em ordem crescente, da esquerda para a direita. Periódica, a classificação dos químicos são de acordo com certos em, primeiro, em hidrogênio, metais, ametais e os gases nobres. Vamos começar falando então do hidrogênio. O hidrogênio, ele pode se combinar com metal, não metais, que são os ametais, e os semimetais. É um elemento químico mais abundante no universo e ele é mais conhecido na forma de gás hidrogênio. Esse elemento também ele é mais leve que o ar. Já os metais, nós temos aí como alguns exemplos o ouro, que é representado pela sigla AU, a prata, o AG, o cromo, pelo CR, o alumínio, AL, o ferro, Fe, o cobre, Cu, tem também o sódio, Na, o potássio, pela letra K, e o cálcio, por Ca, dentre outros. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade e também de calor. Já os ametais, eles têm propriedades geralmente opostas aos. Em temperatura ambiente, os ametais, eles são gases e eles não são bons condutores de eletricidade e calor. Alguns exemplos são o oxigênio, nitrogênio e o carbono. Os gases nobres, que a gente já conhece, que são o gás hélio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio.
Esses gases são encontrados em lâmpadas, no flash das máquinas fotográficas, em balões também, que alguns são enchidos com gás hélio, dentre outros exemplos. Agora vamos ver a distribuição eletrônica e os períodos da tabela periódica. Os 118 elementos químicos, eles possuem elétrons, que estão distribuídos em 7 camadas ou níveis de energia. Essas camadas, elas são representadas por números, que vai de 1 a 7, ou pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Nas linhas horizontais, a gente representa aí os períodos ou séries, que indicam números de camadas que um átomo possui. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. Por exemplo, na camada K, na camada eletrônica K, ela comporta o número máximo de 2 elétrons. Já na camada eletrônica L, até no máximo 8 elétrons. Na M, no máximo 18 elétrons. Na N, 32 elétrons. O, 32 elétrons também. P, 18 elétrons. E Q, 8 elétrons. Eletrônica proposta por Arnold, que diz que cada nível de energia, que são as camadas eletrônicas, elas estariam divididas em subníveis energéticos. Esses subníveis foram identificados pelas letras S, P, D e F. O número máximo de elétrons encontrado em cada subnível são, na S, número máximo de 2 elétrons, na P, número máximo de 6 elétrons, na D, número máximo de 10 elétrons e na F, número máximo de 14 elétrons.